Fala comigo, futuros GCMs do Brasil. Como a gente já sabe, Constituição Federal é uma matéria que não pode faltar, que nunca vai faltar, seja na carreira policial, seja na carreira de Guarda Civil Municipal, que atua juntamente aí com os órgãos da segurança pública. Então, por causa disso, eu estou fazendo aqui para vocês, de forma bem simplificada, alguns bizus dos artigos 1º, 2º e 3º da Constituição Federal de 88. E lembrando para vocês que a gente tem um grupo de estudos no WhatsApp totalmente gratuito, com concurseiros de vários estados, prestando concurso para várias instituições, não somente carreira policial ou GCM, mas que abordam as mesmas matérias. E esse mesmo material que eu vou estar usando aqui nesse vídeo, eu tenho ele completo em PDF, do artigo 1º até o 5º, e também o artigo 144, que são os mais pedidos, todos grifados nos termos mais prováveis para cair na sua prova. Então, se você quer adquirir o material, é só clicar aí no link que eu vou deixar na descrição, entrar no grupo e solicitar ao administrador, que vai passar aí para você todas as informações para você estar adquirindo esse material, tá bom? Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e compartilha com o máximo de pessoas que você puder, porque se o canal crescer, mais conteúdos eu vou estar gerando e vou jogar aqui no YouTube, ok? Então vamos lá para essa aula. Essa aula vai ter do 1º ao 3º artigo, ok? Mas no PDF, se você quiser adquirir, eu vou ter do 1º ao 5º mais o artigo 144. Vamos lá. O artigo 1º, ele versa que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Então vamos lá, vamos destrinchar um pouquinho esse artigo 1º, né? Porque ele vai falar aí para você que a República Federativa do Brasil, ela é formada por uma união indissolúvel. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa união, ela não se pode dissolver, não se pode desfazer, desligar, ela é indivisível, ok? E aí constitui o Estado democrático de direito. O que seria esse Estado democrático de direito? É um governo do povo, pelo povo, para o povo. É a ideia de liberdade e soberania popular, sem desigualdade ou privilégio aí entre as classes, tá bom? É isso que o artigo 1º versa de forma mais aí clara para vocês, tá bom? Vocês vão perceber que a cada fundamento eu grifei de forma a abreviar, né, a soberania, a cidadania, a dignidade, os valores sociais e o pluralismo político. Por quê? Existe um mapa mental que você que já é concurseiro com certeza já ouviu falar e muito provavelmente usa esse mapinha mental, que é o famoso Socidiva Plu, né? Existem muitos professores, existem muitos concurseiros que usam esse mapinha mental e super funciona, né? Você vai gravar essa palavra Socidiva Plu, que nada mais é que a abreviação desses fundamentos. Então a gente tem aí So de soberania, Si de cidadania, de dignidade, Va de valores sociais e Plu de pluralismo. Então tenta gravar essa palavra, né? Leia e releia a letra da lei, o artigo 1º, de forma que, no momento da sua prova, essa palavra, essa abreviação vai te ajudar de forma, assim, 100% para que você consiga aí ter uma boa memorização, uma boa lembrança na hora da prova de quais são esses fundamentos, ok? Seguindo aqui no parágrafo único do artigo 1º, diz o seguinte: todo poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o povo, ele tem todo o poder, ainda que ele coloque representantes para exercer esse poder.
e que mesmo que ele não coloque, né, esses representantes, né, através do voto, ele pode também exercer esse poder de forma direta. Então, todo poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Se você já assistiu alguma aula minha aqui, você vai perceber que eu já falei a respeito dos poderes que a gente tem aí, os poderes da União, e quando a gente fala de lei orgânica de um determinado município, pode acontecer de você encontrar na lei orgânica do município que você vai prestar concurso o poder do município. Então, é muito importante que você entenda a distinção, ok? Tem o poder do município e tem o poder da União. Quando a gente fala de Constituição Federal, a gente está falando do poder da União. Quando a gente fala da CF, do artigo 2º, são os poderes da União, independentes e harmônicos entre si. São 3, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Ok? Pode acontecer aí de você encontrar numa lei orgânica de um determinado município, os poderes do município ser somente 2, o executivo e o legislativo. Mas quando se fala da CF, são os 3, porque são os poderes da União. Eu coloquei aqui para vocês um bizu muito importante que costuma, sim, cair em provas, tá bom? Que é o sistema de freios e contrapesos. O sistema de freios e contrapesos é a tripartição desses poderes, né? Sem sobreposição de um em detrimento do outro. É um mecanismo de garantia, de harmonia entre os poderes, que consiste na ideia do controle do poder pelo próprio poder, segundo a doutrina. Então, se você pegar uma questão que fala sobre a tripartição de poderes da União, você já sabe que é o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. E se essa questão vier falando sobre quais são os poderes que não tem sobreposição de um em detrimento do outro, né, e que dá garantia de harmonia entre si, é o sistema de freios e contrapesos, ok? Vamos seguindo. O artigo 3º, ele vai falar sobre objetivos fundamentais. E ele versa o seguinte: constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. O bizu que eu vou deixar aqui para vocês quando a gente fala de erradicar a pobreza, a gente está falando em acabar com a pobreza, ok? Sempre tente buscar o significado das palavras. Por quê? É muito importante a gente estudar a letra da lei, muito chamada também de lei seca. Por quê? Existem bancas que são exigentes e elas vão colocar exatamente as palavras que constam na lei, na letra da lei. Mas existem bancas que elas vão buscar o significado de determinadas palavras justamente para poder pegar aquele concurseiro que, apesar de ter conhecimento, não está preparado. E como ele não está preparado? Quando ele simplesmente não sabe o significado de uma determinada palavra. Então, quando a gente fala sobre erradicar a pobreza e a marginalização, a gente está falando em acabar com elas. E por isso que é muito importante estudar, ler, reler e entender a letra da lei. Certa vez, eu vi um comentário de um concurseiro, onde ele falava assim: eu prefiro que o professor ele leia, né? Porque eu quero ouvir, porque eu detesto ler. Então, assim, gente, é muito complicado ser concurseiro, é muito complicado você escolher um cargo, uma instituição que você quer trabalhar e que você precisa, de fato, entender o que versa a lei, o que diz a lei, o que determina a lei, e você não gostar de ler.
entendeu? Então, sim, é necessário que você leia. É claro que é muito bom você assistir uma aula, você ter uma explicação, mas o que vai te fazer memorizar é a leitura da letra da lei. Ah, mas eu preciso entender e estudar. Legal, é muito bacana você ter uma explicação, ok? Vamos lá. Promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, ok? Então, tentar memorizar aí esses objetivos fundamentais. Como fazer isso? Como nós falamos aí dos fundamentos, existe esse mapinha mental que é o Sociediva Plu, né? Quando eu procurei um mapa mental para os objetivos fundamentais, eu não encontrei. Então, eu tive que criar um para mim, né? E o que eu criei, o que me ajuda muito em provas, é o Soderpro. E aí, se você ouvir alguma aula por aí em que alguém falar sobre Soderpro, foi eu que inventei, tá? Então, assim, o Sordepro nada mais é do que a abreviação, tá bom? Desses objetivos que vem aí. So, de sociedade, de desenvolvimento, de erradicar e pro, de promover